No instante em que a porta da mansão em Sintra se escancarou com um rangido que ecoou como um tiro no silêncio da noite, João sentiu o mundo desabar sob seus pés. Seu irmão gêmeo, Miguel, desaparecido há 10 anos, estava ali, vivo, mas transformado. Os olhos outrora idênticos agora carregavam um brilho estrangeiro, e nas mãos, uma pasta de documentos que prometia não só explicar o sumiço, mas destruir o império familiar construído sobre mentiras. Eu voltei, irmão, disse Miguel com uma voz rouca, carregada de segredos, e o que eu trouxe vai fazer com que você me odeie. Ou me ame de um jeito que nunca imaginou. A mansão dos Albuquerque, encravada nas colinas verdejantes de Sintra, sempre foram um labirinto de opulência e sombras. Herdeiros de uma fortuna vinda do comércio de vinhos do Douro, João e Miguel haviam crescido entre tapeçarias antigas e retratos de ancestrais severos, cujos olhares pareciam julgar cada passo. Aos 20 anos, idênticos como reflexos em um espelho, cabelos castanhos ondulados, olhos cor de avelã que capturavam a luz do Atlântico, e um sorriso que desarmava multidões, eles eram o orgulho da família. Mas o desaparecimento de Miguel, em uma noite chuvosa de outono, rasgara aquela ilusão. Um bilhete sucinto: preciso encontrar meu caminho. Não me procurem. A polícia investigara por meses, mas as pistas levavam a becos sem saída em Lisboa e Porto. João, o irmão mais velho por meros minutos, herdara tudo, a vinícola, as propriedades, o peso de ser o filho perfeito. Agora, aos 30, ele gerenciava o legado com mãos firmes, mas o coração vazio, casado com Isabel, uma mulher de beleza serena e ambições veladas, cuja família se entrelaçava à dos Albuquerque como era venenosa em uma roseira. Quando Miguel cruzou o limiar naquela noite de dezembro, o ar gelado do inverno português invadiu o salão aquecido pela lareira. João congelou no sofá de couro, um copo de porto na mão, os olhos fixos na figura esguia que outrora dividira seu ventre materno. Miguel emagrecia, o rosto marcado por linhas finas de experiências não contadas, vestindo um casaco sarrado que cheirava a mares distantes e ruas de cidades desconhecidas. Atrás dele, uma mulher de pele morena e olhos negros como azevites andaluzes esperava na penumbra do alpendre, Sofia, como ele a apresentaria mais tarde, uma artista flamenga que cruzara seu caminho em Amsterdã. Quem é você? Murmurou João, a voz falhando, enquanto se levantava devagar, como se temesse que o fantasma se dissolvesse. Sou eu, João. Seu irmão. O que fugiu porque não aguentava mais ser a sombra do prefeito Albuquerque. Miguel deu um passo à frente, a pasta de cor marrom batendo levemente contra sua perna. Seus olhos, aqueles olhos que João via no espelho todas as manhãs, agora sustentavam um peso novo, vulnerabilidade misturada a uma coragem afiada. Eu voltei porque descobri a verdade sobre o pai. E sobre nós. A menção ao pai, o patriarca falecido há 5 anos em um acidente de carro suspeito, fez João recuar. O velho Dom Afonso fora o pilar da família, um homem de punho de ferro que moldara os filhos à sua imagem, heterossexuais, casados, provedores. Mas sussurros de escândalos, amantes, dívidas ocultas, sempre pairavam como névoa sobre o Douro. Isabel surgiu da escadaria em espiral, o robe de seda sussurrando contra os degraus de mármore. Seus cabelos loiros, herança de avós irlandeses, caíam em cachos perfeitos, mas seus olhos azuis estreitaram sem suspeita. Miguel. Meu Deus, é você mesmo. Ela correu para abraçá-lo, mas parou a meio caminho, sentindo a eletricidade no ar. João observava, o peito apertado por uma emoção que não sabia nomear, alívio, raiva, ciúme. Anos de luto forçado o haviam endurecido, ele aprendera a reprimir o vazio deixado pelo gêmeo, preenchendo-o com reuniões de negócios e noites solitárias ao lado de Isabel, cujo amor parecia mais um contrato do que uma chama. Sofia entrou então, tímida mas firme, carregando uma bolsa de tela com desenhos enrolados. Eu sou Sofia. Acompanhei Miguel na jornada de volta. Ele precisava de alguém que entendesse. Sua voz tinha um sotaque suave, como o roçar de folhas em uma brisa flamenga, e João notou como ela tocava o braço de Miguel, não possessivamente, mas com uma ternura que falava de laços profundos, tecidos em confidências noturnas. Era ali, naquele toque, que João percebeu a mudança. Miguel não era mais o irmão impulsivo de outrora. Havia uma fluidez em sua postura, uma aceitação que desafiava as normas rígidas da sociedade lisboeta, onde o orgulho das marchas do orgulho gay coexistia com olhares enviesados em salões tradicionais. Eles se sentaram à mesa da sala de jantar, iluminada por um lustre de cristal que lançava prismas dançantes nas paredes forradas de azulejos azuis. Miguel abriu a pasta, revelando cartas amareladas, fotos desbotadas e um testamento datilografado de 1985, escondido nos arquivos de um advogado em Bruxelas. O pai não era quem pensávamos, começou ele, a voz baixa mas resoluta. Ele teve um amante. Um homem. Chamava-se Rui, um enólogo do Douro que desapareceu junto com segredos da vinícola. Eu encontrei isso em Amsterdã, num arquivo de exilados portugueses da ditadura.
O pai o amava, João. Profundamente. E para encobrir, ele construiu essa fachada de família perfeita, deixando uma cláusula no testamento original. A herança só seria plena para quem provasse ser digno do sangue Albuquerque, ou seja, hétero, casado, sem escândalos. João sentiu o estômago revirar. As palavras de Miguel ecoavam como um eco distante de suas próprias dúvidas reprimidas. Ele sempre soubera que o pai era controlador, mas isso. Um amor proibido, enterrado sob camadas de tradição e medo. Isabel, pálida, apertou a mão de João sob a mesa. Isso muda tudo, sussurrou ela. Se for verdade, a herança. Nós poderíamos perdê-la. Seus olhos, geralmente frios como o mar de inverno, agora brilhavam com pânico genuíno. A vinícola era o alicerce de seu casamento, o que a unira a João não por paixão, mas por aliança estratégica. Mas para Miguel, não era sobre dinheiro. Eu fugi porque sentia isso em mim também, confessou ele, os olhos fixos no irmão. A atração por homens. Começou aos 18, com um amigo na universidade em Coimbra. O pai descobriu, me confrontou, e eu quebrei. Passei anos vagando pela Europa, de Barcelona a Berlim, encontrando comunidades onde ser gay não era um pecado. Em Amsterdã, conheci Sofia, não como amante, mas como âncora. Ela me ajudou a pesquisar, a desenterrar isso. Sofia assentiu, seus dedos traçando padrões invisíveis na mesa. Miguel é corajoso. Ele voltou para curar a família, não para destruí-la. A tensão no ar era palpável, como o ar carregado antes de uma tempestade no Tejo. João se levantou abruptamente, derrubando o copo de Porto, que se estilhaçou no chão de azulejo. Você some por 10 anos, volta com uma estranha e uma bomba como essa, e espera que eu simplesmente aceite. Isso é chantagem, Miguel. Você sempre foi o fraco, o que fugia. As palavras saíram como veneno, enraizadas em anos de ressentimento. Miguel se ergueu também, o rosto corado. Fraco. Eu enfrentei o que você enterrou, João. Seu casamento é uma prisão, e você sabe disso. Isabel te ama. Ou ama o que você representa? Isabel ofegou, recuando como se ferida. Sofia, a outsider, interveio com calma surpreendente. Parem. Isso não é sobre culpas. É sobre verdade. Miguel me contou tudo no trem de volta de Paris. As noites em que ele chorava por você, irmão. Ele voltou porque te ama demais para te deixar viver uma mentira. Seus olhos encontraram os de João, e por um instante, ele viu neles uma compaixão que o desarmou. Como uma mulher como ela, com sua arte de retratos que capturavam almas, podia entender tão bem o caos dentro dele. A noite se estendeu em discussões acaloradas, com o fogo da lareira morrendo aos poucos. João recusou-se a examinar os documentos ali, exigindo um advogado pela manhã. Miguel e Sofia foram instalados em quartos separados no andar de cima, mas João ouviu sussurros pela parede fina, não de amantes, mas de amigos compartilhando medos. Deitado ao lado de Isabel, que fingia dormir, João encarava o teto ornamentado, questionando tudo. Seu próprio casamento, arranjado para selar alianças comerciais, havia esfriado há anos. Ele admirava a força de Isabel, sua inteligência afiada em negociações, mas o toque dela não acendia faíscas. E agora, o retorno de Miguel reabria feridas, a inveja sutil de como o gêmeo sempre fora livre, mesmo na dor. Ao amanhecer, com o sol filtrando através das cortinas de renda, João desceu à cozinha, onde o cheiro de pão fresco e café coado misturava-se ao sal do mar próximo. Miguel já estava lá, ajudando Sofia a preparar o pequeno almoço, uma cena doméstica que parecia saída de um sonho esquecido. Senta, irmão, disse Miguel, empurrando uma xícara. Vamos falar sem raiva. João hesitou, mas sentou-se, os ombros tensos. Pela primeira vez, ele olhou para Sofia de verdade, seus cabelos cacheados presos em um coque frouxo, um colar de contas coloridas ao pescoço, e mãos que pareciam ter moldado argila e corações. Você é artista? Perguntou ele, quebrando o gelo. Sim, pintora. Especializo-me em retratos de casais LGBTQ+, em exílio emocional. Miguel posou para mim uma vez, não nu, claro, mas vulnerável. Ele me contou sobre vocês dois, sobre como Sintra era prisão e paraíso. Sofia sorriu, um sorriso que iluminava o quarto como o sol matinal. João sentiu uma pontada inexplicável, não ciúme, mas fascínio. Ela falava de amor com uma naturalidade que Isabel, presa às convenções, nunca tiveria. A conversa fluiu, hesitante no início. Miguel descreveu sua jornada, os bares gays de Chueca em Madrid, onde aprendera a dançar sem vergonha, as manifestações em Londres, onde gritara por direitos que Portugal ainda lutava para abraçar plenamente, mesmo após a legalização em 2010.
Eu me apaixonei uma vez, por um holandês chamado Lars, admitiu ele, a voz suave. Foi real, profundo. Mas terminou porque eu precisava voltar para cá, para consertar o que o pai quebrou. João ouviu, o coração acelerando. Ele nunca admitira, nem para si mesmo, as confusões da adolescência, olhares demorados para colegas no internato, sonhos que acordava suando. Isabel desceu então, maquiada perfeitamente, mas os olhos vermelhos traíam a insonia. O advogado chega em 1 hora, anunciou ela, seca. Vamos ver se isso é real ou ficção. A hostilidade em sua voz cortou o ar, e Sofia, sensível como uma antena, propôs: talvez eu possa desenhar algo enquanto esperamos. Um retrato rápido de vocês três, para lembrar que família não é só sangue. Isabel bufou, mas João, surpreendendo-se, assentiu. Faça. Enquanto Sofia esboçava com carvão em uma folha grande sobre a mesa, as linhas ganhando vida, os traços idênticos dos gêmeos, a curva determinada do queixo de Isabel, a conversa virou para o passado. Memórias de verões no Algarve, correndo pelas praias de areia dourada, rindo de conchas que pareciam joias. Mas também as sombras, o pai repreendendo Miguel por ser sensível demais, João defendendo-o em silêncio, engolindo sua própria rebeldia. Eu sempre soube que você me protegia, disse Miguel. Mas eu fugi para não te arrastar para o abismo comigo. O advogado, um homem idoso de óculos grossos chamado Dr. Fernandes, chegou pontual, trazendo o ar formal de Lisboa para a cozinha rústica. Examinou os documentos com franzir de sobrancelhas, murmurando sobre a autenticidade. Isso é genuíno, concluiu ele após meia hora. O testamento original estipula que a herança plena requer prova de linhagem pura, interpretado como casamento heterossexual. Mas há uma cláusula de misericórdia: se um herdeiro revelar a verdade do coração, a fortuna se divide igualmente, com bônus para quem abraçar a diversidade do sangue. Ele pausou, olhando para Miguel. Dom Afonso escreveu isso em código, temendo represálias da era Salazar. Seu amante, Rui, era o beneficiário secreto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabel levantou-se, o rosto pálido como leite. Então, se Miguel provar sua orientação, ele leva metade. E nós ficamos com migalhas. Sua voz tremia, não só de ganância, mas de medo, medo de perder o status que a definia. João a tocou no braço, mas ela se esquivou. Você sabia disso, João? Todo esse tempo, fingindo ser o herdeiro perfeito. Eu não sabia, explodiu ele, a raiva virando para dentro. Mas talvez eu devesse ter questionado. Como você questiona agora? O confronto escalou, palavras voando como faíscas, Isabel acusando Miguel de oportunismo, Miguel retrucando com a hipocrisia da família, Sofia tentando mediar com frases suaves sobre cura. João, no centro, sentia-se rasgado, lealdade ao irmão contra o dever para com a esposa. Naquele momento de caos, o telefone tocou, cortando a tensão como uma lâmina. Era o capataz da vinícola no Douro, uma inundação noturna havia destruído parte das vinhas antigas, o coração da produção de Porto. Precisamos de você aqui, senhor. Amanhã ao amanhecer. João desligou, o peso caindo sobre ele. Eu tenho que ir sozinho. Seus olhos encontraram os de Miguel. Fique. Cuide da casa. Mas isso não acaba aqui. A viagem para o Douro foi um borrão de estradas sinuosas, o Fiat antigo rangendo nas curvas das montanhas. João dirigia com as mãos brancas no volante, a mente um turbilhão. O rio serpenteava abaixo, prateado sob a lua, e quando os segredos do pai. Parou em um mirante perto de Pinhão, onde outrora brincara com Miguel, colhendo uvas maduras. Lá, sob as estrelas, ele chorou pela primeira vez em anos, não pelo dinheiro, mas pela perda de inocência. O que sou eu sem você, irmão, murmurou para o vento. De volta à mansão 2 dias depois, encontrou mudanças sutis. Sofia havia pintado um mural na sala de estar, azulejos imaginários com cenas de amores proibidos na história portuguesa, marinheiros do século XVI trocando olhares em alto mar, poetas como Sá de Miranda codificando paixões em versos. Isabel estava distante, trancada em seu estúdio, planejando contestações legais. Miguel, porém, esperava na varanda, fumando um cigarro com vista para o Palácio da Pena, rosado ao pôr do sol. Eu conversei com ela, disse Miguel, apagando o cigarro. Isabel tem seus demónios. Cresceu em uma família onde o divórcio era pior que a morte. Ela te ama, à sua maneira. João assentiu, sentando-se ao lado. Pela primeira vez, eles falaram de verdade, sobre as noites em que João sonhava com Miguel de formas confusas, sobre o medo de ser diferente em uma sociedade que, apesar das marchas coloridas em Lisboa, ainda sussurrava preconceitos em jantares de elite. Sofia juntou-se a eles, trazendo vinho da reserva familiar.
Eu vi isso em muitos retratos, disse ela. Famílias divididas por segredos, reunidas por verdades. Miguel me inspirou a pintar algo maior, uma exposição sobre heranças que era em Portugal. Seus olhos brilhavam, e João percebeu o laço entre ela e Miguel, não romântico, mas uma amizade profunda, nascida de solidão compartilhada. Sofia era bissexual, confessou ela timidamente, atraída por almas, não géneros. Eu o ajudei porque vi em Miguel o que vejo em você, João, um coração preso. Os dias seguintes foram um redemoinho de emoções. Isabel, pressionada pelo advogado, propôs um acordo, dividir a herança, mas manter o casamento intacto. Por favor, João. Não jogue fora o que construímos. Mas em uma noite de tempestade, quando trovões ribombavam sobre Sintra, ela confessou, eu sinto falta da paixão. Talvez. Talvez eu ame você como um irmão, não um amante. As palavras libertaram João, mas também o aterrorizaram. Ele correu para o quarto de Miguel, encontrando-o acordado, lendo as cartas do pai. Lê isso, disse Miguel, entregando uma. Era de Rui para Afonso, meu amor, em um mundo que nos caça, nosso vinho será eterno, doce, complexo, sem amargor. Lágrimas escorriam pelo rosto de Miguel. João sentou-se na cama, lendo em voz alta, a voz embargada. Pela primeira vez, ele tocou o irmão não como dever, mas como igual, um abraço que durou minutos, carregado de anos perdidos. Mas o clímax veio inesperado. Uma carta anônima chegou pelo correio, a verdade sobre Rui não morreu com ele. Encontro no Café Nicola, Lisboa, meia-noite. Assinada apenas com um amigo do passado. João e Miguel decidiram ir juntos, deixando Isabel e Sofia para trás. A viagem noturna foi tensa, o trem sacolejante pelas trilhas escuras. No café histórico, com suas mesas de mármore e ecos de poetas mortos, um homem idoso esperava, o próprio Rui, vivo, escondido por décadas sob nome falso após uma ameaça de chantagem do clã Albuquerque. Eu fui o amante do seu pai, confirmou Rui, os olhos úmidos. Ele me salvou da ditadura, mas me escondeu para proteger a família. Miguel me encontrou por acaso em uma vila no Alentejo. A revelação explodiu, Rui era pai biológico de Miguel, fruto de um caso antes do casamento de Afonso. Você é meu filho, disse ele a Miguel. E João, você é o herdeiro legítimo, mas com um irmão que carrega o coração livre que seu pai invejava. O retorno à mansão foi um furacão. Isabel, confrontada com a verdade, quebrou. Eu sabia de rumores sobre o pai, mas os enterrei por você, João. Sua confissão levou a uma separação amigável, não com ódio, mas com um respeito recém-nascido. Sofia, vendo a dor de Isabel, ofereceu amizade, vamos pintar juntas. Sua força é arte em si. No desfecho, sob o sol de primavera em Sintra, os quatro, João, Miguel, Sofia e uma Isabel transformada, brindaram na varanda. A herança foi dividida, a vinícola para João, com Miguel como sócio, uma fundação para causas LGBTQ+, financiada por Rui. O amor floresceu em formas inesperadas. João descobriu uma atração tímida por um enólogo no Douro, guiado pela coragem de Miguel. Sofia e Isabel encontraram em si uma faísca mútua, uma amizade que beirava o romântico. E assim, os gêmeos, outrora separados por mentiras, reuniram-se não como sombras, mas como luzes, provando que o verdadeiro legado não é o ouro, mas o coração que o carrega.